tem recebido a bênção do Deus de Abraão. Amém? Deus disse a Abraão, quando ele chamou Abraão, convidou, fez-lhe a promessa e disse para Abraão: e tu seja uma bênção. Então a palavra de Deus para Abraão é a mesma para mim e para cada um de nós que aqui estamos nesta noite, que somos crentes na pessoa bendita de Jesus Cristo. Seja tu uma bênção. Amém, irmão? Mateus capítulo 24. Capítulo 24 do Evangelho de São Mateus, e o versículo 36, eu vou fazer menção da leitura completa, porque vai nos falar sobre a vigilância. Sabemos que Jesus está às portas, Jesus está voltando, mas muitas das vezes estamos desapercebidos. Capítulo 24, versículo 36, eu vou ler um versículo, e a igreja lê o seguinte, e assim sucessivo até o 44, que nos diz assim, olha: porém daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Não perceberam que veio do dilúvio foi todos, assim será também a vida do homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas correndo no moinho, será levada uma e deixada outra. Mas considerai, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrumada a sua casa. Por isso estai vós apercebido também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Amém? Irmãos, podem sentar. Prezados irmãos, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração nesta noite, vamos falar concerente à volta de Jesus Cristo, a vigilância da igreja e de cada um que esteja atento à volta do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos aqui, prezados irmãos, que a palavra do Senhor nos mostra que outrora, quando Deus escolhe Noé, Deus escolhe Noé com o objetivo de evangelizar, enquanto construía a arca, para que o povo na época não perecesse, mas pudesse ser salvos por intermédio da pregação de que Noé estava pregando. Mas a palavra do Senhor nos mostra que enquanto ele pregava e construía a arca, ele era criticado, ele era zombado, e as pessoas não faziam causa algum da vida do patriarca. Mas ele avisava que Deus dissera a ele que algo estava para acontecer sobre a face da terra. Ele avisava que algo estava para se cumprir, e não era algo de bom. Por quê? Porque a palavra do Senhor nos diz que Deus, olhando dos céus à terra, não viu um justo sequer. Deus, olhando do céu à terra, não viu um justo sequer. E quando ela
as narinas de Deus. Chegava diante de Deus com odor insuportável a Deus. E por isso Deus então manda que Noé construísse uma arca e pregasse um arrependimento, para que o homem se arrependesse dos seus maus caminhos, para que o homem se arrependesse dos seus maus feitos, e desta forma tivesse então a condição de ser salvo ao entrar na arca. Todo mundo conhece a história da arca de Noé. Todo mundo conhece que Noé construiu aquela grande arca, mas só os animais conseguiram entender do perigo que estava à frente, porque segundo a Bíblia Sagrada nos mostra que os homens daquela época criticavam Noé, casavam-se e davam em casamento e não observaram até que Noé entrou na arca, e a palavra do Senhor nos diz que veio o dilúvio e levou a todos. Meu prezado irmão e amigo ouvinte da palavra de Deus, que porventura esteja nos ouvindo, Deus sempre dá o escape para o homem. Deus sempre está dando a oportunidade para o homem, mas o homem rejeita a oportunidade que Deus tem dado. E quantas das vezes, desde o princípio, Deus tem trabalhado dessa forma para que o homem pudesse chegar até Ele. Mas nós temos visto que cada vez mais o homem vai distanciando de Deus. Cada vez mais o homem vai ficando longe de Deus. Aí é necessário que saímos pregando a palavra. Só que nós pregamos a palavra e somos criticados porque eles não aceitam a palavra. Pregamos a palavra e somos criticados porque eles não concordam com a palavra que nós pregamos. Mas Jesus está voltando. Jesus está voltando. Já foi falado hoje aqui sobre a volta de Jesus Cristo. E Ele está voltando. E vai pegar muita gente de surpresa. O mundo lá fora, preocupado com o seu bem-estar, preocupado com as suas condições financeiras, preocupado com a sua posição social, mas não se preocupa com a sua vida espiritual. Não se preocupa o que há de acontecer no futuro. Nós sabemos, irmãos, que estamos passando um período nesta terra. É de passagem, somos peregrinos. Somos peregrinos. Um dia cedo ou tarde, desceremos a sepultura. Mas do outro lado, depois que se desce a sepultura, do outro lado é eterno. Não é 60 anos, 50 anos, 80 anos. Tem gente aqui durando até 120 anos, morrendo com 120, 115. Mas do outro lado é eterno. Não tem dias, não tem contagem. Relógio lá não bate tic-tac, tic-tac, vai girando 24 horas diárias, não. Lá não. Lá o tempo é parado. É eterno. E o que eu quero dizer com isso, meu prezado amigo ouvinte da palavra de Deus, é que é eterno. E se você não se preocupar, se você não vigiar enquanto está com vida, você pode cair numa eternidade de destruição. Jesus pode voltar, pode vir a qualquer momento para a igreja, como Ele também pode vir individual a cada um de nós e nos pegar de surpresa, e a eternidade do outro lado não seja para gozo, mas seja para ranger de dentes. É o que diz lá o profeta Daniel. É o que diz o profeta Daniel concerente ao assunto. Então, meu prezado amigo ouvinte e irmãos em Cristo Jesus, é muito sério quando nós pregamos e falamos sobre a vigilância, a exaltação que é nos dado dentro do Evangelho de Mateus. Porque quando ele fez menção dessa exaltação de vigilância, ele usou a pessoa de Noé, porque
foi nos dias de Noé, assim também será o dia da vinda do Filho do Homem. Assim como aconteceu, irmãos, a geração antes do dilúvio, assim não é diferente a nossa geração. Estamos em pleno século 21, tecnologia avançada, mas o pecado também não deixou de se avançar. O pecado também não deixou de se avançar. E por causa disso, muita gente não procura viver uma vida digna diante de Deus, e procura viver de uma forma que agrade a si próprio, achando que ele tem direito na vida dele mesmo. E outros, por não conhecer o outro lado da vida, tira a sua própria vida, se mata. E não sabe ele. E ao fazer este ato, ele perde para sempre a oportunidade de salvação. Mas nós que estamos nesta noite aqui, a palavra do Senhor nos diz que enquanto há o fôlego de vida, há oportunidade de salvação. Há oportunidade de se salvar. É por isso que nós estamos reunidos. É por isso que nós estamos aqui, glorificando o nome do Senhor em pleno sábado. Em pleno sábado, nós estamos aqui louvando e glorificando o nome santo do Senhor. O crente fiel e verdadeiro que entende a palavra de Deus, irmão, ele não vê obstáculo para agradar a Deus. Ele não vê obstáculo para estar cultuando a Deus. Ele não procura estar em outro lugar, a não ser na casa de Deus. Porque ele aprendeu, como disse o salmista, que mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar que não seja a casa de Deus. É o que disse o salmista. Mas vale um dia na casa do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar, seja no cinema, seja no campo de futebol, seja em qualquer outro lugar. Mas vale estar um dia na presença de Deus do que 1000 em muitos outros lugares que não estejam agradando a Deus. Porque quando você está na casa de Deus, mesmo neste dia, você está vigiando, você está realmente procurando agradar a Deus. E se você está agradando a Deus, você vai ter de Deus a recompensa. Todos quantos estão aqui nesta noite terão de Deus a recompensa. Crente ou não crente que esteja aqui nesta noite, não sairá daqui de mão vazia, porque Deus não vai deixar você sair de mão vazia. Deus não vai deixar. Todos que entram aqui e buscam refúgio em Deus, Ele tem algo para dar para você. Foi expressado aqui as bênçãos dos irmãos contando as maravilhas. Eu até falei para o nosso irmão, para o Ronaldo, eu falei: olha, rapaz, Deus está falando comigo e usando os irmãos falando sobre a aposentadoria. Eu coloquei o meu papel para dar entrada, né? Na campanha que nós estávamos falando, eu apresentei, pedi aqui. E quando foi essa semana, eu recebi uma carta do INSS. Como ele não queria aprovar de imediato, né? Sempre procurava um obstáculo, falou que eu preciso de 3 meses. Pagar 3 meses para poder começar a receber o benefício deles. Falei: amém, vou atrás desses 3 meses. Outro já procurei o advogado, já entreguei a carta para ele. Falei: vamos ver o que nós podemos fazer aí. Eu quero já entrar nessa bênção também. Quando começou 3 falando do mesmo assunto, eu falei: então Deus está falando para mim confiar mais e mais. Deus está falando para mim aumentar mais a minha fé, porque está vindo a vitória. É isso, quando você está na presença de Deus, Deus está sempre preocupado em conceder vitória para você. Em conceder vitória para você. Mas estejamos atentos. Nós não sabemos a hora. Nós não sabemos que dia e que hora que ele vai vir. Mas ficar atento. Porque conforme disse o evangelista aqui, ó, falando que se o pai de família soubesse a que hora, a que vigília da noite viria roubar ou viria um ladrão a minar a sua casa, ele vigiaria e não deixava que o ladrão roubasse a sua casa. Mas ele diz: bem assim é a volta de Jesus Cristo. Bem assim é a volta de Jesus Cristo. Esteja atento, irmão, porque quando você menos espera, Jesus rapta a igreja. Quando você menos espera, ele não precisa de hora, a igreja sai da terra.
E ai de mim, ai de nós, se não estivermos preparados. Ai de mim, ai de nós, se não estivermos apercebidos a volta de Jesus Cristo. É iminente, irmão. Muitos acham que ele está demorando, mas ele vai voltar. É promessa dentro da Bíblia. E se a Bíblia fala que ele vai voltar. É verdade. Se está escrito na Bíblia que ele vai voltar. Quando ele subiu, há 2000 anos atrás, lá em Jerusalém no monte, ele foi assunto ao céu. Os discípulos que estavam juntamente com ele, aproximadamente quase 500 discípulos, ficaram atentos, olhando, vendo ele subir. E quando ele vai subindo, a Bíblia Sagrada nos diz que uma nuvem coloca debaixo dele, ocultando a vista do discípulo. Mas os discípulos continuaram olhando para cima, mesmo não vendo mais nada, continuaram olhando para cima. Até que eles recebem a visita de 2 anjos. E diz para eles: Varões Galileu, por que está olhando para cima? Eis que esse Jesus que foi recebido lá em cima, há de vir. Então, se foi prometido, até pelos anjos, que ele há de vir, é porque ele vai voltar. E a igreja de Jesus Cristo precisa estar atenta, porque ele vai voltar. Nos preocupamos com os bens terrestres, nos preocupamos com o nosso bem-estar aqui na terra. É necessário, precisamos sim, mas não podemos descuidar do bem espiritual. Jesus disse: não ajuntei tesouro na terra, onde a ferrugem corrompe, onde a traça destrói, aonde o ladrão mina, mas ajuntar tesouro no céu. E ajuntar tesouro no céu, irmão, não é dando oferta e dízimo, não, é fazendo a obra de Deus. É ganhando almas para Jesus Cristo, é evangelizando, é falando a verdade e vivendo em santidade, que você vai estar juntando o tesouro do céu. Porque quando você lá chegar, a coroa te espera. Por causa dos meus pecados, por causa dos seus pecados, Jesus Cristo recebeu uma coroa de espinho. Mas quando ele ressuscitou, ele prometeu que nos daria a coroa de glória. Já foi falado aqui hoje, lá em Apocalipse, quando ele diz que dá-te a coroa de vida eterna. Então ele vai te dar uma coroa de glória, se você permanecer junto, se você permanecer com ele, se você não abandonar, se você não o rejeitar, aleluia, aqui na terra, viver com ele, ele vai te dar uma coroa de glória, uma coroa que vai estar contigo para sempre na eternidade. Aleluia. Os meus pecados deu a ele uma coroa de espinho. Os meus pecados deu a ele uma cruz como trono. Mas ele diz que deixou reservado o trono dele para que eu possa me sentar nele. O trono dele está reservado para que a igreja sente-se ao lado dele. Então, enquanto, irmão, nós demos para ele aqui uma coroa de espinho e uma cruz como trono, ele foi preparar nas mansões celestiais coisas gloriosas para mim e para você. O apóstolo Paulo disse que o que ele viu lá em cima foi tão glorioso que ele não teve argumento para expressar tamanha glória que ele viu lá na eternidade. Aí ele se expressou dizendo que aquilo que nunca subiu ao coração do homem, nunca entrou aos ouvidos do homem, nunca foi visto pelos olhos humanos, é aquilo que Deus tem reservado para a igreja de Jesus Cristo. É aquilo que Deus tem reservado para mim e para você, se permanecermos firmes, esperando a volta do Senhor. Aleluia. Porque o Filho do Homem há de vir. O Filho do Homem há de vir. Assim como aconteceu nos dias de Noé, está acontecendo nos nossos dias hoje. Nos dias de Noé, casava-se e dava-se em casamento. Zombavam, criticavam de Noé. Os dias de hoje,
casam-se e dão em casamento, criticam e zombam, mas um dia a igreja vai sair da terra, e quando a igreja sair da terra, haverá grande lamentação sobre ela. Por quê? Porque fecha-se a porta da graça, fecha-se a oportunidade de salvação, aí o homem não tem mais como adquirir a salvação, a não ser pelo seu próprio sangue. É o que está registrado na Bíblia Sagrada. Então, meus irmãos, minhas irmãs, amigo ouvinte que esteja nos ouvindo, aproveite a oportunidade enquanto é de graça. Aproveite a oportunidade enquanto o sangue que foi derramado foi o de Jesus, não é o seu. Porque vai ter dia que para ser salvo você vai ter que derramar o teu próprio sangue. Você vai ter que derramar o teu próprio sangue. Então aproveite, esteja com Cristo e aceite o sacrifício de Cristo, para que você seja salvo pelo sangue dele e não pelo seu sangue. Porque, irmão, se pelo sangue deles muitos estão rejeitando e estão morrendo e indo de passo largo ao inferno, já pensou se começar a requerir o seu sangue? Se você negar, você morre. Aliás, se você negar, você vive. Mas se não negar, você morre. E agora? Como que você vai se colocar diante dessa situação? Vai negar ou vai aceitar? Vai permanecer com Cristo? Vai sofrer? Vai derramar o teu próprio sangue? Ou será que você não vai voltar atrás e negá-lo? Porque aquele que nega vai ter a vida, não vai morrer, mas não vai morrer no momento. Não vai morrer no momento, porque depois vai ter que morrer do mesmo jeito. É nisso, irmão, que eu me apeguei dentro da palavra. Se eu estou com Cristo ou sem Cristo, um dia eu vou morrer do mesmo jeito. Se você está com Cristo ou sem Cristo, meu irmão, minha irmã, você vai morrer do mesmo jeito. Então que morra com Cristo, porque morre para a vida eterna, morre para o gozo eterno. Morra com Cristo, porque será coroado por Ele. Porque se morresse Ele, morrerá para a vergonha e desprezo eterno. Se morresse Ele, morrerá para a vergonha e desprezo eterno. E nunca mais de lá você terá a oportunidade de salvação. Sabe por quê? A obra redentora foi feita na cruz do Calvário por Cristo Jesus. A obra redentora não foi feita pela reencarnação, conforme a doutrina de Allan Kardec. A obra redentora não foi registrada pela prática da missa de sétimo dia, que vai tirar a pessoa do purgatório, ou da indulgência, que vai tirar a pessoa do purgatório. Não. Foi feita na cruz do Calvário. A única forma de salvação é por Cristo Jesus. E se eu não aceitarmos esse sacrifício, não tem salvação para o ser humano na face da terra. Por mais que inventem dogmas para a salvação, nenhum deles tem gabarito para salvar. Por mais que as religiões aí inventem formas de salvação, não há. Se for fora de Jesus Cristo, não há salvação. E só existe, segundo a Bíblia Sagrada, só existe um mediador entre Deus e os homens. Só existe um. E a palavra do Senhor diz que esse um é Jesus, homem. Esse um é Jesus, homem. Por que ele é mediador? Porque quando ele deu o brado, está consumado, ele estava entre o céu e a terra. Ele estava entre o céu e a terra. Então isso mostra que ele estava intercedendo. Isso mostra que ele é o único que pode levar você a Deus. E por aí afora hoje se prega que até a mãe dele está lá no céu intercedendo. Grande mentira, porque a Bíblia não ensina isso. Grande mentira. A Bíblia diz que ela também está sepultada, esperando o dia do arrebatamento da igreja, para juntamente com todos os salvos ir em encontro com o Senhor nos ares. Por isso que quando Paulo, na carta aos Tessalonicenses, falou sobre o assunto, disse: consolai uns aos outros com esta palavra. Irmãos, é a palavra de Deus. É ela que tem poder de salvar. É ela que tem poder de purificar a vida do ser humano. Porque ela é a verdade. Jesus disse: Pai, santifique-o na verdade.
Aí ele disse: a tua palavra é a verdade. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus Cristo. E saia daqui convicto, irmão, que você é uma bênção. Você faz parte da descendência de Abraão. Então você é uma bênção. Mas não perca essa oportunidade de permanecer com essa bênção. Porque se desviarmos, se afastarmos do caminho do Senhor, nós perdemos a chance desta bênção e também perdemos a vida eterna. Mas que Deus nos abençoe, em nome de Jesus Cristo, a todos aqui presentes. E saiba de uma coisa, vocês vão sair daqui abençoados, em nome de Jesus Cristo. Eu agradeço a sua oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus por essa